Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos aqui comentar sobre um assunto que é um assunto trágico, mas é necessário nós falarmos sobre isso, porque muitas vezes nós vemos que as coisas ficam escondidas ou acontece também das pessoas escutarem as notícias, mas não terem depois um comentário e não terem ocasião de tirarem conclusões dessas notícias. Então, por isso que muitas vezes as pessoas acabam ficando sem reflexão. Então, infelizmente, essa é a situação grave que nós estamos vivendo no nosso mundo de hoje. Portanto, nós vamos comentar aqui do suicídio desse padre de 35 anos na Itália. Então diz ali na notícia que no último fim de semana, o padre Matteo Balzano, de 35 anos, foi encontrado morto na residência do oratório paroquial da Diocese de Novara, na Itália. Ele atuava como pároco em Cannobio, cidadezinha de 5.000 habitantes situada às margens do Lago Maggiore, na fronteira com a Suíça, e tirou a própria vida no sábado, dia 5 de julho, quando foi encontrado morto em sua casa. Então, uma realidade triste, e quando as pessoas comentam sobre isso na internet, você pode perceber que todos os comentários, os vídeos que falam sobre o tema, vão para o lado sentimentalista. Então, o sentimentalismo é aquela coisa, ai, coitadinho, ai, ninguém ouviu ele, ai, o que ele passou, como que os padres sofrem, e fica nisso. Mas não é só uma questão de sentimentos, claro que a gente tem que ter também sentimentos, a gente tem que lamentar, é uma coisa triste, e nós lamentamos sobretudo pelo fato de ser um suicídio, que é uma coisa assim muito violenta, quando a pessoa tira sua própria vida. É algo terrível. Inclusive a igreja normalmente não dá sepultura eclesiástica para a pessoa suicida. Mesmo que seja um sacerdote, ele não tem direito à sepultura eclesiástica. E isso tem uma lógica, porque a sepultura também é um privilégio, é uma honra que a pessoa recebe como batizado, como alguém que cumpriu as suas obrigações de cristão. E a pessoa que tira a sua própria vida, ela atenta diretamente contra Deus. Deus é que nos deu a vida. Então a pessoa não tem o direito, seja qual for a sua situação, de tirar a sua vida. Então isso daí já mostra também um estado de grande distúrbio psicológico ou emocional que a pessoa se encontra. Agora, a gente não pode dizer que a pessoa vai necessariamente para o inferno. Isso aí é Deus que vai julgar. A gente não tem como saber o que a pessoa sentiu, o que a pessoa fez, por que a pessoa chegou nesse estado. Mas uma coisa é certeza, que essa pessoa não morreu bem, portanto não tem nenhum sentido esses comentários que ficam fazendo aí na internet, como se a pessoa fosse quase canonizada. Ai, coitadinho. Não, tá errado. E foi, caso tenha se salvado, para um purgatório muito pesado de purificação por causa desse pecado grave, desse atentado contra a própria vida que a pessoa fez ali. Então tem que tomar cuidado com essas notícias, porque na internet só se encontra isso. Ou é sentimentalismo puro, ou eles vão para o lado da mentira. Então diz claramente a mentira e fazem notícias ali querendo dar a entender uma coisa, quando na verdade aquilo nunca aconteceu. Então, nós queremos aqui fazer um comentário não sobre a vida pessoal desse padre, mas nós queremos comentar o drama que envolve a pessoa desse sacerdote e de muitos outros, e, através disso, fortalecer esses dois principais argumentos que nós apresentamos nas nossas conferências. Então, as pessoas que acompanham as nossas conferências sabem que nós defendemos fundamentalmente duas coisas, ou seja, que o mundo moderno é um mundo artificial,
contrária a Deus e, portanto, nós devemos combater a lógica do mundo moderno. E o segundo argumento que nós defendemos é que a Igreja do Vaticano II não é a Igreja Católica, ela é contrária à Igreja Católica, portanto, nós devemos combater não somente os falsos papas, mas toda a estrutura e a lógica dessa falsa igreja que se instalou ali no Vaticano e que tem consequências graves. E uma coisa que a gente pode provar por números, coisa bem evidente, é que a Igreja Católica verdadeira, ou seja, anterior ao Vaticano II, não tinha registro de suicídio de padre nem de pedofilia. Então, o pecado de pedofilia, que é uma coisa que eu considero satânica, e suicídio, quer dizer, sacerdote se suicidando, é algo que nunca se ouviu falar. Se alguém tiver argumentos para provar o contrário, então que dê para nós. Mas, por tudo que a gente procura, isso não existiu na igreja verdadeira. Então, isso aí já é uma prova de que alguma coisa muito grave está acontecendo. E se as pessoas não querem ouvir as nossas conferências, não querem saber da verdade, não querem discutir o assunto, é problema deles. Porque a pessoa também paga depois o preço pela sua própria omissão e o crime de não querer, ao conhecer a verdade, fazer alguma coisa para mudar isso. Agora, nós fazemos a nossa parte, porque eu não estou aqui gastando saliva somente para poder fazer um vídeo ali, colocar ali, fazer um movimento no YouTube. Não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é dar o nosso testemunho, porque eu fui ordenado nessa mesma igreja do Vaticano II, no ano 2000, e eu convivi com o clero de Aparecida. Eu participei do clero de Bragança Paulista durante mais de 10 anos, então eu conheço muito bem todos os bastidores dessa farsa que eles chamam de Igreja Católica atual. Então não é um paninho que eles vão passar ali por cima e vão fazer um discurso bonito, rezar uma oração final em latim que vai mudar a situação. A única coisa que muda a situação atual é o anátema. Anátema significa isso, excomunhão, fora da igreja. Quem faz isso está fora da igreja. Quem ensina isso está fora da igreja. Quem celebra dessa maneira está fora da igreja. Só isso que resolve. É uma autoridade verdadeira que coloca para fora aqueles que não são católicos e coloca para dentro aqueles que são católicos. Hoje em dia acontece justamente o contrário. Então, esse movimento que nós vemos hoje de falso catolicismo está em perfeita sintonia com o mundo moderno. E o mundo moderno é uma farsa, a Igreja do Vaticano II é uma farsa. Ambos estão sempre em contradição. Eles não ensinam a coisa e fazem a mesma coisa. Não. Eles ensinam um dia uma coisa, outro dia muda. Não, agora já não é mais assim. Depois volta. Não, agora voltou a ser assim. Não, agora a gente pensou melhor, agora a gente vai voltar do outro jeito porque não estava dando certo. Estão sempre em contradição. Não tem um princípio, não tem uma base, não tem uma coisa imutável que você fala assim, ó, nós temos isso aqui, ó, que é uma coisa imutável. Você, sendo batizado, você vai aderir a essa igreja, isso aqui vai ser sempre dessa maneira, e isso vai durar 1000 anos, 2000 anos, quanto for, porque isso daqui é a base do catolicismo. As pessoas no passado tinham isso, hoje em dia não tem mais isso. Tudo é mutável. Então, o que acontece na mente das pessoas? Uma desorientação. Principalmente daqueles que são sacerdotes. Porque eles têm que cumprir uma coisa, eles têm que seguir aquilo ali, eles têm que fazer daquele jeito. Depois muda tudo. Como é que você vai sobreviver? Imagina, eu mesmo fui todo formado numa mentalidade de viver as coisas da igreja segundo uma lógica tradicional. Depois eu vi que não era possível sobreviver dessa maneira, eu aceitei ser formatado na lógica modernista. Aí depois que estava tudo ali formatado na minha cabeça na lógica modernista e que eu celebrava durante anos e anos a missa moderna, aí veio uma lei do Bento XVI dizendo assim, não, a missa antiga nunca foi abolida.
Não, aquilo ali tá tudo válido, tá tudo bonito, você pode celebrar. Eu falei assim, não, mas como é que fica a nossa cabeça? Tem anos que eu estou escutando que essa missa tinha sido abolida. Tem anos que eu estou escutando que é proibido celebrar dessa maneira. Agora tudo pode de novo. Depois vem o Francisco e fala, não, não pode. Só pode se você tiver bem afinado com a nossa doutrina moderna. Aí você chega ali, celebra a missa tridentina, não tem problema. Mas você faz o sermão como um padre moderno. Você entra na lógica da igreja moderna, depois você terminou o sermão, esquece daquela lógica moderna, volta para tridentino, termina a missa. Depois você terminou a missa, tira o paramento, volta a ser um padre moderno. Nem batina você não pode pôr de novo, porque senão eles vão te proibir de celebrar a missa tridentina de novo. Percebe? Então quer dizer, isso daí faz um movimento terrível na cabeça da pessoa. E se eu mesmo, falo por exemplo, da minha própria vida, se eu mesmo, graças a Deus, não tivesse descoberto toda essa bagunça que está aqui e não tivesse aderido à verdadeira Igreja Católica, mesmo que a gente não tenha um papa, não tenha uma coisa organizada, mas se eu não tivesse hoje me apegado à verdadeira religião católica de todos os tempos, eu poderia estar na mesma situação desse padre aqui, ó. Talvez não suicidando, mas com certeza já num hospital psiquiátrico, né? Por falta de condição mental de sobreviver numa estrutura dessa. Que até numa empresa, quando a pessoa vai trabalhar, ele sabe, ó, é assim que você tem que fazer, isso daqui vai ser sempre desse jeito, você obedece a tal pessoa, você regula isso, você não faz isso e pronto. Aqui você trabalha bem se você seguir esse padrão. Pronto. Na igreja, entre aspas, católica atual, nada disso funciona. E eu fico abismado de ver que as pessoas acostumaram também com esse sistema. Então tinha gente lá na internet fazendo comentário assim, não, agora o Leão chegou ali, vai mudar tudo que o Francisco fez, vai restaurar aquilo ali, vai voltar para trás e agora vai fazer desse jeito. Aí o outro fala, não, mas será que vai mesmo? Vamos esperar mais um pouquinho. Quer dizer, tudo ali, nessa lógica. Não, vai mudar, vai melhorar, vai dar um passo para trás, agora vai dar um passo para frente. Não, ó, voltou para trás de novo. Mas e se vier depois o Leão? Vai que o Leão dura só 2 anos e não faz muita coisa, depois vem um pior que o Francisco. Quer dizer, sabe como é que é? A pessoa está sempre a ser o sabor dos ventos. Isso nunca foi o catolicismo. Você pode ver, estuda a história. A gente vai perceber que nunca foi assim. Quando elegia um papa, as pessoas já sabiam, ó, tudo vai continuar normal. A gente só vai mudar lá na hora de celebrar a missa, né, e tal, vai mudar o nome da pessoa, mas a gente já tem certeza que tudo vai continuar exatamente igual. E até quando ele faz um dogma, o dogma já é uma coisa que a gente já está cansado de saber, porque a gente já acredita naquilo. Percebe? É tudo perfeito, é tudo uma coisa que funciona, é uma igreja imutável. Não tem nada a ver com essa bagunça que estão fazendo hoje em dia. Então eu tenho dó, mas a verdade é que nós podemos dizer, sem medo de errar, que se esse padre entrou em pânico e resolveu tirar a sua própria vida, se ele não tinha problemas emocionais graves ou problemas psicológicos, é bem provável que ele foi tentado pelo demônio para se suicidar no momento em que ele estava numa profunda crise de consciência. Na medida em que ele deveria estar pensando, será que eu deveria então celebrar a missa tradicional? Ou será que eu deveria mesmo deixar de pertencer ao clero, né, do Francisco ou do Leão, porque afinal de contas a igreja está cada vez pior, eles me obrigam a abençoar casais homossexuais, eles me obrigam a fazer coisas que a minha consciência não aceita. Será que eu deveria deixar o sacerdote? Ou será que eu deveria dar um passo em direção ao sede-vacantismo? Mas o sede-vacantismo, será que é uma coisa que tem sentido? Quer dizer, tudo isso vai na cabeça desses padres. E o sujeito vive sozinho, tem 35 anos. Imagina, quantas tentações, quanta perturbação vai ali na cabeça dessa pessoa, que às vezes já teve uma bagagem também difícil na família ou na juventude. A gente não sabe. Mas o certo é que o mundo moderno e a falsa igreja do Vaticano II são réus, são culpados pelo suicídio desse homem e por tantas desgraças que acontecem hoje na vida não só de padres, mas também de leigos, de fiéis, de religiosos e muita gente que está sofrendo e que sofreu
e que foi assassinada, que foi destruída, ou que teve a sua moral completamente destruída, ou mesmo que desistiu de tudo e que perdeu a fé. Então, essas pessoas são testemunhas do que eu estou dizendo. Então, não é que eu estou aqui falando assim, não, vamos jogar a conversa fora. Não, eu estou falando em nome das pessoas que sofrem por causa do que acontece hoje no mundo e nessa falsa igreja. E eu conheço muitas pessoas assim. Então, veja que para a pessoa sobreviver bem hoje, tranquilo, contente nesse movimento aí que eles fazem aí, atual, ela tem que estar na paixão. Porque a paixão cega a pessoa e deixa a pessoa contente. Fala assim, não, eu fico contente, estou feliz. Por quê? Porque ela está na paixão. Aí a paixão dela é alimentada com aquilo que ela vai vivendo. Então esses grupos tradicionalistas, todos eles são apaixonados por cada um dos seus grupos. Quem é da fraternidade São Pio X é apaixonado pela fraternidade. Quem é apaixonado pelo outro é sempre assim, eles são apaixonados, eles nem querem saber os argumentos. Eles são exatamente idênticos aos protestantes que são apaixonados pela Assembleia de Deus, outros apaixonados pela Congregação Cristã, outro apaixonado pela Universal, porque o Edir Macedo é o único pastor que veio do céu, pousou na terra de helicóptero e tal. Então tudo tem por trás uma paixão. Arautos do Evangelho, então, nem se fala. Aí que vai ali a paixão, a loucura. Né? E outros mais, Renovação Carismática, Opus Dei, todas essas bagunças que eles inventam, tudo isso mergulhado na cegueira e na paixão. Aí para eles o Papa, nem importa o que o Papa está dizendo, o que importa é que eles continuem sobrevivendo e que eles tenham o direito de fazer o show deles. Assim eles acham que é a religião verdadeira. Imagina. Agora, quem não está no modo da paixão, só tem uma forma de sobreviver. É se apegando à doutrina moderna. Mergulha no Vaticano II, mergulha nos autores modernos. Ah não, porque eu estou lendo agora Hans King. Ah, eu estou lendo agora o outro lá, o Baltazar, que fala sobre isso. Ah não, agora eu descobri o Teilhard de Chardin. Nossa, coisa mais linda. Então eles mergulham no modernismo, assim, naquelas doutrinas mais absurdas. E aí eles vão ali, cada vez mais afundando. Depois eles perdem a fé completa. Eles perdem a fé completa, anda só de camiseta e calça jeans, perde a fé completa e se autodenominam um funcionário do povo. Não é nem de Deus, é do povo. Não, sou um funcionário do povo, agora eu sirvo ao povo. Então se esse sujeito, por causa de ter ali um emprego e tal, ele acaba sobrevivendo dessa forma. Como funcionário do povo, faz lá uma ONG universal, que é essa igreja aí, ele é um funcionário dessa ONG, ganha o seu dinheirinho, tem ali, às vezes, escondido um amante ou uma amante, e aí vai sobrevivendo. Eu conheço, eu estive no meio do clero, eu sei exatamente como é que funciona. Então, graças a Deus, eu saí desse movimento todo. Mas, infelizmente, é uma igreja que não funciona. Por que ela não funciona? É fácil se saber. Porque eles quiseram mudar a igreja católica. A igreja católica estava tudo funcionando, estava tudo perfeito. Falaram, não, agora nós vamos mudar tudo. Só que eles mudaram da seguinte forma, eles deram um passo em direção ao protestantismo e ficou no meio do caminho. Não ficou nem protestante nem católico, ficou no meio do caminho. Porque se ficasse protestante era melhor, porque aderia todo o esquema protestante. O esquema protestante também funciona. Não é verdadeira igreja, nem tem os atributos da verdadeira fé, mas funciona como instituição. Por quê? Porque um pastor, pelo menos ali, é casado, tem todo o esquema dele, tem o salário dele, todo mundo já sabe que ele chega lá com a mulher, com os filhos, pronto, faz o trabalho dele, vai para casa, acabou. O padre não. Ele não é nem mais aquele anjo, que vem ali celebrar os mistérios altíssimos, como acontecia na igreja antiga. Ele não é um anjo, mas ele é um homem normal. Só que ele, sendo um homem normal, tem que atuar como anjo, porque eles também impõem o celibato e impõem que você tem que ser perfeito. Só que você não tem base, não tem espiritualidade, não tem nenhum sacramento sublime para você celebrar, mas a sua moral tem que ser a mesma, porque eles não querem perder também o status. Não, nós temos que manter o nível. Claro, porque se eles jogarem ali padres casados
né? Vamos jogar os padres casados, vamos fazer do jeito que a gente quer, ordena a mulher. Resolvia muitos problemas, só que perde o status. E aí fica mais fácil para nós que somos sede vacantistas falar, não, agora vamos eleger um papa porque todo mundo está vendo que essa é uma igreja diferente, que é uma coisa completamente estranha, né? Então eles querem manter certas aparências, aí eles exigem dos padres uma coisa absurda. Você tem que ser perfeito e libado. Mas você não tem base nenhuma para sobreviver espiritualmente. Então você está andando na areia movediça e ao mesmo tempo você tem que ser um anjo alado. É sério? Então é uma coisa absurda, uma coisa impossível. Então o sujeito não aguenta. Chega uma hora que a pressão é muito grande, porque os fiéis também não ajudam, não. As pessoas te idolatram, porque fala, você é o padre, vem aqui meu padre querido, não sei o quê, te dão tudo. No dia que você dá uma raspadinha fora, aquele lá não presta, nem fala com ele, corta ele, não responde ele, não fala com ele, exclui. Exclui, mata moralmente, o sujeito fica totalmente destruído. Então, quer dizer, como que você sobrevive? Percebe? Eu já escutei muitas confissões de padres, já escutei muitos queixos de padres, e eles não têm para onde correr, o pior é isso. Eles não têm nem para onde correr. Porque eles não sabem o que fazer. Não existe. Mesmo esses grupos tradicionalistas não acolhem um padre que vem do modernismo, como eles dizem. Não acolhem. Eles são sempre colocados para fora. Então é uma situação grave. Eu imagino que esse padre Mateu aí passou poucas e boas, e Deus vai ter muita misericórdia dele, porque com certeza ele morreu no meio dos seus pensamentos de angústia, de terror, de solidão e de medo, aflição, no meio dessas perturbações que existem na cabeça de um sacerdote aí que está sozinho numa caminhada dessa. E, inclusive na Itália eles ainda têm muitas vocações. Eu fui lá outro dia, tinha lá numa igreja um anúncio de que ia ordenar 13 sacerdotes, numa diocese que não é muito grande. Mas, de cada 10 que eles ordenam, 1 ou 2 perseveram. Então isso é interessante também você perceber os números da quantidade de gente que desiste do sacerdócio poucos anos depois. Então, quer dizer, nada ali funciona. Então, eles estão percebendo que o barco está afundando, mas eles não querem jogar a boia. Eles não querem admitir que o Vaticano II não deu certo, não permitem que ninguém volte ao modo antigo, não dão uma solução, mas também não permitem que ninguém volte ao modo que a igreja foi antes. Então fica difícil a gente conseguir sobreviver dessa forma. Então por isso é que a gente critica, não é porque a gente quer falar mal, nem fazer divisão, porque o certo é que a igreja fosse una. Mas não tem como você fazer comunhão com heréticos. Não tem como você fazer uma união com pessoas que não são católicos, que não pensam como católicos. Estão ali com o objetivo de destruir. Então, o pior de tudo isso é que quando eles percebem que homem verdadeiro não fica nesse sacerdócio que eles propõem atualmente, aí eles começam a receber só homossexuais. E começa a fazer um lobby de homossexuais. Eles se ajudam entre si e excluem os outros. Quando ele percebe que você não vai do jeitinho deles, eles excluem. Então é interessante que você pode perceber que no ano de 2023, o Francisco abriu a igreja para os homossexuais. Tem muitas matérias que dizem isso, inclusive lá na Itália, o Zuppi, que é esse outro impostor, fez lá na conferência italiana, toda uma propaganda dizendo que tem que acolher os homossexuais, que eles têm que ser padres e tudo. E aí eles deixam bem claro, não, mas escuta, é homossexual, mas ele não tem relação com ninguém não, tá? É para viver a castidade. Ele é homossexual, mas é para viver a castidade. Agora escuta, é a primeira vez que eu ouço falar disso. E se só diz que uma pessoa homossexual ou heterossexual, você tem vida sexual. Se ele não tem vida sexual, ele é celibatário e pronto, acabou. A igreja diz, a igreja ordena homens celibatários, ponto final, não tem que dar o detalhe. Agora, por que está dizendo? Não, tem que ser os homossexuais.
Mas peraí, como assim? Homossexual. Ah, não, mas eles vivem a castidade. Como que eu sei? Como que eu vou saber? Quem que tá sabendo? Então, quer dizer, não vive castidade coisa nenhuma. E essa gente, para piorar a coisa, eles fazem um lobby e eles tornam a vida de quem não é homossexual impossível. Essa que é a verdade. Desde o seminário, depois quando é na paróquia, depois quando é numa congregação religiosa, em todos os ambientes. É tudo infestado de gay. E isso as pessoas não percebem. Mas isso é também um sinal de que essa igreja não é a igreja de Cristo. Por quê? Porque o homossexualismo, além de ser um pecado, ele tem um problema também naquilo. A pessoa não percebe, mas aquilo ali é um fluxo espiritual. É uma coisa que vai contra Deus. A pessoa vai sempre contra Deus. Todas as opções dele vão ser contra Deus. Agora, quando a pessoa é curada do homossexualismo, é diferente. Quando a pessoa é curada do homossexualismo, ele não diz eu sou homossexual. Não, ele diz eu sou um homem celibatário. Eu não tenho nada com ninguém. Eu vivo a minha vida castidade. Pronto, acabou. Não tem mais que dar detalhe disso. A pessoa se confessou, se converteu, acabou. É a vida dele. Então, a igreja católica de todos os tempos, o que ela fez? Ela sempre teve um critério para receber um vocacionado para a vida sacerdotal ou para a vida religiosa. E quando a igreja percebe que alguém tem realmente ali uma tendência homossexual, mesmo que essa pessoa tenha toda boa vontade de querer viver uma vida celibatária e tudo mais, essa pessoa não pode entrar no estado eclesiástico. Ela pode viver a vida santa, piedosa, mas no estado eclesiástico jamais. Porque o estado eclesiástico é um ambiente de homens. E essa pessoa não pode viver ali nesse ambiente que ela já tem problema de conviver com isso. É uma questão de lógica. Então houve aí um movimento muito forte de infiltrar homossexuais na igreja para poder justamente criar esse lobby. E esse lobby colaborou muito forte para a realização do Vaticano II e para a consumação do que aconteceu ali desde o movimento de Francisco. Porque todo esse falso pontificado de Francisco foi sustentado pelo clero homossexual. Quer dizer que eles é que estavam por trás, dando todo o apoio para que ele fizesse o que ele fez. Que Francisco não atuou sozinho. E agora continua. Porque o Leão manteve o Túcio, que nós sabemos que é líder de toda essa gente, manteve o Túcio lá na Congregação da Doutrina da Fé. E ainda essa semana veio dizer, aí está a notícia para todos verem, que é para manter a bênção de casais homossexuais. Então, quer dizer, se nós nos colocamos diante dessas coisas, a gente já percebe. Não precisa dizer mais nada. Como que uma pessoa pode participar de uma missa nesses ambientes? Como que a pessoa pode conviver com isso? E como que uma pessoa pode dizer, não, é a igreja católica que nós estamos participando, nós somos católicos, olha que lindo. Não é. Aí não tem como conviver com isso, porque isso daqui é uma aberração. E o pior é que depois, cada vez mais cresce o número dessas igrejas protestantes. Então eles têm realmente o interesse, o sistema, que o protestantismo domine tudo. E quando não é igreja protestante, quando as pessoas vão realmente buscar uma religião mais séria, aí eles vão atrás dos ortodoxos. Porque os ortodoxos pelo menos têm união e têm estrutura. Então você veja aí que nos Estados Unidos é a religião que mais cresce entre os ortodoxos. Por quê? Porque eles têm uma aparência de catolicismo verdadeiro. Eles se dizem ortodoxos porque, de fato, eles defendem a fé pelo menos 90%, e eles vão estar ali com muito mais vantagem do que a Igreja do Vaticano II. Porque pelo menos tem ali uma certa seriedade, uma certa aparência e tal, e as pessoas estão entrando para eles. E o sistema tem esse interesse também, de favorecer não só o erro, a heresia, mas também o cisma, a dissipação completa, para que as pessoas não tenham nem sequer mais referência do catolicismo romano. Então, esse pobre padre Mateu é vítima de tudo isso. É um pobre, jovem sacerdote que acabou entrando no desespero por causa de analisar um cenário que para ele foi difícil demais de suportar. E essa tragédia, como diz ali nessa notícia, foi descoberta justamente porque não apareceu para celebrar a missa. E as pessoas estavam esperando, quer dizer que ninguém tinha notícia do que aconteceu. Então você imagina o nível de solidão, de abandono.
E aí foram atrás, não respondia o telefone e tal, foram lá, entrar na casa dele e encontraram ele lá, morto. Então, é algo trágico, mas é algo também que acaba sendo um sinal para nós percebermos o problema que está por trás. Porque a Igreja Católica verdadeira não tinha esse modelo também de padres seculares. Isso aí é uma coisa que foi crescendo a partir da Revolução. Antes, nos tempos antigos, sacerdotes seculares vivendo assim sozinho era mais num caso extremo, quando estava longe, num lugar difícil, que tinha uma paróquia que não dava para viver mais gente ali, colocavam lá um padre sozinho. Mas, normalmente, a igreja sempre tinha um pároco, um vigário, um outro coadjuvante. Sempre as paróquias tinham ali 2, 3 sacerdotes. E o modelo da vida religiosa era muito mais presente. Então, isso aí foi desde os apóstolos. Essa lógica de rezar juntos os ofícios, de conviver juntos, de estarem ali reunidos, de terem uma vida comum, isso é que sustenta também a vida da pessoa. Agora, o sujeito vai viver sozinho, já não tem uma família, né? O povo faz todo aquele oba-oba, depois todo mundo some, não quer nem saber. Né? Cada um tem a sua família, cada um tem a sua vida. E o sacerdote não é para conviver com leigos. O sacerdote é para conviver com clérigos, com religiosos. Isso é a vida do sacerdote, porque se ele convive com os leigos, ele perde completamente a referência dele. E os próprios leigos não percebem isso. Eles fazem questão de sugar o sacerdote até a última gota e depois eles abandonam. É assim que é a verdade. Então, o leigo mesmo, hoje em dia, não sabe como que é o verdadeiro trato com o sacerdote. Porque eles não sabem respeitar, não sabem amar de forma equilibrada e não sabem também como ver nele alguém que é ministro da igreja, que é alguém que traz os sacramentos, que traz a palavra de Deus, mas que é um homem que tem que ter a sua vida reservada junto com outros clérigos que mantêm com ele condição dele viver uma vida harmoniosa. Senão, ele também não aguenta. Vai viver sozinho a vida inteira, fazendo o quê? Vendo a internet, atendendo telefone. Como é que a pessoa sobrevive? Então esse modelo vem justamente da falta de vocações e também da ganância desse modelo de igreja que eles estabeleceram aí, que é uma empresa. Na verdade, hoje em dia os modelos paroquiais são uma empresa. E o pároco é um administrador daquela empresa. Então você imagina, você põe um administrador ali, dá um salário pequeno, o sujeito tem que fazer um trabalho enorme, ele não tem descanso, não tem família, não tem como se desabafar e viver de forma mais tranquila, mas né, ele vive sempre como se ele estivesse trabalhando 24 horas por dia. E no final das contas ainda quer cobrar dele. Fala, não, mas você tem que ainda ser perfeito em tudo. Né? Quer dizer, a pessoa não aguenta. É um modelo de empresa. Então eles são formados para ser administradores de empresa e não para ser sacerdotes, verdadeiros ministros da palavra de Deus. Então é uma coisa terrível. Com isso, essa empresa do Vaticano II, que é essa multinacional aí, fica cada vez mais rica. Aí que está a verdade. Cada vez mais rica, eles não sabem nem onde colocar o dinheiro. Tudo é no luxo, tudo é na riqueza. E, ao mesmo tempo, explorando as pessoas. Depois fala em bondade, em fraternidade, amizade, vamos acolher, vamos abraçar o irmão, né? Vamos abraçar o irmão que está do seu lado. Pronto. E esquece dos outros que estão ali se matando. Né? Porque na hora eles vão ser cobrados. Então, Deus vai fazer justiça e vai destruir tudo isso. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos denunciar, nós vamos mostrar o que está por trás, porque eu conheço toda essa situação e eu sei que, infelizmente, é assim que funciona. Então, diz ainda a notícia que aqueles que trabalhavam com esse sacerdote o descrevem como um homem entusiasmado, dedicado. Depois vem uma nota oficial desse padre Franco, que é vigário episcopal do clero daquela diocese, que vai dizer: só o Senhor que escreve, só o Senhor que conhece cada um de nós, pode compreender os mistérios mais impenetráveis do coração.
Então eles falam umas frases assim, depois faz lá um velóriozinho para todo mundo chorar, ficar assim, coitadinho, e acaba, né? Fecha o assunto. Depois, aqui teve outro que diz que a morte do padre Mateu lembra com força e discrição uma pergunta que começa a surgir também dentro da igreja: a fragilidade psicológica de quem vive no ministério sacerdotal. Então, não é só uma pergunta da fragilidade psicológica, coitadinhos, eles têm uma fragilidade psicológica, não é só isso, né? É como eu estava explicando. A pergunta é muito mais do que isso. Será que essa é a igreja de Cristo verdadeira? Será que os frutos são bons? Será que nós estamos vendo essa árvore aí está produzindo frutos bons ou frutos podres? Essa é a pergunta. Essa é a verdadeira pergunta. Então, se for analisar o que aconteceu de João 23 para cá, nós vemos que existe um ciclo. Então, o ciclo que eles fazem ali é o mesmo ciclo revolucionário, nós já explicamos isso outras vezes, que eles fazem qualquer movimento revolucionário. Então, o ciclo revolucionário vai sempre assim. Primeiro, o movimento de carisma, de entusiasmo nas pessoas. Depois, o movimento de perseguição violenta com aqueles que são bons, com aqueles que estão fazendo diferente. Depois vem um outro movimento de respiração, que eles jogam ali de novo o carisma e vem de novo ali movimento de amor, de comunhão e tal, e aí eles dão uma nova pintura para aquele prédio desgastado. Depois eles jogam de novo as pessoas no terror. Então é assim que eles fazem. Desde o Vaticano II você pode perceber. O João 23 era o carisma, era o bonzinho, era aquele que estava ali, olha, vamos lá, é o Espírito Santo que está conosco, vamos fazer uma igreja mais bela e tal. Aí põe o João 23 de lado, vem o Paulo VI, entra a perseguição violenta. Então eles chamam o Paulo VI de santo também, né? Mas ele foi um carrasco, um homem ruim, um homem que matou muitos padres, um homem que explorou muito clero, que destruiu muita gente, muitos bispos, um homossexual descarado, que destruiu muitas ordens religiosas, um carrasco, um homem violento, um homem de grande maldade e que fazia as coisas sempre assim no planejamento mais fino, como que eu posso destruir ele de uma forma terrível sem que ninguém perceba. Esse era o Paulo VI. Né? Depois, aí, não, agora tem que dar uma respirada. Então veio o João Paulo II, né? Para atualizar a coisa e dar uma respiração. As pessoas vão lá, veneram João Paulo II, porque tem aquele carisma e tudo, mas ele vai lá e aplica tudo que o Paulo VI, né, mandou fazer. A mesma coisa, vem o Bento XVI, né, que ali dá um pouquinho mais de tempo e continua ali mantendo alguma coisa e tal. Depois vem o Francisco, aí volta o regime Paulo VI. O Francisco atuou exatamente assim. E foi mais ou menos o mesmo tempo que o Paulo VI viveu. Depois que veio o terror do Francisco, agora eles estão promovendo o leão, né? Quer dizer, olha, agora ficou tudo bem de novo, tá tudo tranquilo e tal, para poder as pessoas acalmarem, né? E curarem aquelas chagas, porque afinal de contas fica muitas tristezas, muitas mágoas ali naquele processo. Então vem ali o leão bonzinho, né? Leão bonzinho, né? E faz tudo que as pessoas querem, mas aplicando tudo que o Francisco mandou fazer. Então, quer dizer, é um sistema dessa igreja ecumênica sinodal que não fala nada de catolicismo, só faz explorar as pessoas, enganar para levar adiante o processo revolucionário. E, enquanto isso, nós vemos que aumenta o número de padres que estão se suicidando. Então, esse tal de padre Lício, da Diocese de São Miguel Paulista, ele fez uma pesquisa, porque ninguém fala sobre isso. Então ele diz, tenho feito o registro do suicídio notificado de padres no Brasil. A minha pesquisa começa com a morte do padre Bonifácio Buzzi, aos 57 anos, em Três Corações, Minas Gerais, em 7 de agosto de 2016, e termina com a morte do padre Mário Castro, aos 55 anos, tá vendo? Tudo assim, pessoas jovens, na Diocese de Roraima, em 2023. De agosto de 2016 a junho de 2023, 40 padres se suicidaram no Brasil.
Então quer dizer, você acha que é pouco? Em 7 anos, 40 sacerdotes estão se matando assim, né? Só no Brasil. Imagina o que tem no mundo. E as pessoas não falam disso. Ninguém sabe disso. Então por isso que eu faço aqui questão, terminando essa explicação, de mostrar a profecia de São Nilo, que inclusive viveu no século V, mas ele teve essa visão do que ia acontecer no nosso tempo. Então ele diz inclusive a data, ele fala, ó, depois do ano de 1900, né, porque justamente o século XX começou a desgraça, as pessoas desse tempo tornar-se-ão irreconhecíveis. Quando se aproximar o tempo da vinda do anticristo, a inteligência dos homens será obscurecida pelas paixões carnais. A degradação e o desregramento acentuar-se-ão. O mundo, então, tornar-se-á irreconhecível. As pessoas mudarão de aparência e será impossível distinguir os homens das mulheres por causa do atrevimento na maneira de se vestir e da moda dos seus cabelos. É exatamente o que acontece hoje em dia. Não se respeitará mais os pais e os idosos. A caridade desaparecerá. E os pastores cristãos, bispos e sacerdotes serão homens frívolos, completamente incapazes de distinguir o caminho correto a seguir. Nesse tempo, as leis morais e as tradições dos cristãos e da igreja mudarão. A luxúria, o adultério, a homossexualidade e a morte serão a regra da sociedade. Nesse tempo futuro, devido ao poder de tão grandes crimes e de uma tal devassidão, as pessoas serão privadas da graça do Espírito Santo, recebida no seu batismo, e nem sequer sentirão remorsos das coisas que fizeram. É exatamente o que acontece hoje, especialmente nesses últimos anos. As igrejas serão privadas de pastores piedosos e tementes a Deus, e infelizes dos cristãos que restarem sobre a terra. Nesse tempo, eles perderão completamente a sua fé, porque não haverá quem lhes mostre a luz da verdade. Então aqui você veja que a profecia de São Nilo, que descreve exatamente o que nós estamos vivendo, fala inclusive que nós não vamos ter um papa, né? Porque se não tem ninguém para mostrar a luz da verdade, é justamente porque não tem um papa. Porque do contrário teria quem mostra a luz da verdade, porque isso é a função do papa. Então até nisso, a profecia de São Nilo é precisa. Nós temos que perceber essas coisas, porque se nós estamos vivendo esse tempo terrível, nós temos que, pelo menos, ouvir a palavra de Deus e procurar fazer aquilo que Deus nos pede para não cairmos nessas armadilhas. Então peçamos a Deus, nesse mês do preciosíssimo sangue, que o sangue de Cristo nos cubra e nos proteja contra todas as insídias do demônio, todas as artimanhas do inimigo, especialmente as tentações mais graves, para que nós sejamos preservados do mal e que Deus possa cuidar da sua igreja enquanto nós estamos nesse tempo de apostasia, até o dia em que Deus se dignar nos dar a vitória sobre todo esse movimento contrário às coisas que Deus destinou para nós. Que Ele seja bendito para sempre. Amém.